Pronto, olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E o Cão leu Mário Quintana, o último livro publicado ainda dele em vida, Velório Sem Defunto. E é sobre este livro que nós iremos falar hoje. Bom, por algumas partes aqui, não vai ser um vídeo muito longo. Quem já está aqui um tempinho sabe que o canal irá completar um ano, dia 31 de março agora neste domingo, e eu queria que antes de completar um ano, tivesse um pouco de tudo aqui no canal. Romance, prosa, poesia, não ficção, poema, que é o de hoje, contos, enfim. Não tão bem sucedida esta minha empreitada, mas fiz o que deu do modo que deu neste tempo e quero trazer sim um autor do Sul. Eu gosto muito dos autores sulistas. Aqui é mais um do Rio Grande do Sul, porque já tem o Sérgio Faraco aqui, que foi contemporâneo também, além de conterrâneo, do Mário Quintana. Tem uma história interessante, eles trocaram cartas, enfim, isso eu trago em outro vídeo. O que eu quero trazer neste é um livro muito curto, dá para ler rapidinho. Este livro estava vergonhosamente aqui na minha prateleira desde 2013. E não sei porque eu não peguei antes, sabe aquela coisa? Foi ficando, e eu falo que dá para ler muito rapidamente, mas não se engane, porque é bem profundo. Tão rápido quanto você lê é a profundidade deste livro. Então, peraí que esse aqui eu vou ter que arrumar, porque acho que agora ficou muito alto. É que eu ponho o tripé numa pilha de livros e cada hora tem uma pilha de livros diferente aqui. Bom, vamos lá porque é um vídeo curto, porque eu quero muito que você leia. O título, assim, títulos sempre me ganham, não tem jeito. E Velório Sem Defunto é minimamente um título muito intrigante. Bom, Mário Quintana, como eu disse, nasceu no Rio Grande do Sul, em Alegrete também. Teve uma trajetória de vida muito interessante. Eu era viva, eu já era adolescente quando ele morreu com 88 anos. Poderia ter ficado mais entre a gente, com 88 anos, em 1994. Então eu bem me lembro, porque eu estava na oitava série, com 14 anos, dos professores terem comentado a época e a gente já vinha estudando. Enfim, nos deixou cedo, e eu vou começar pelo primeiro poema dele, que eu achei bem interessante o como ele deixa, mas... Bom, esta edição, não tenho nem o que falar, ela tá excelente, esse livro foi escrito por ele antes da sua morte em 1990, então foi lançado, e por aqui eu começo, porque o Carpinejar foi ele que escreveu. Não, tá tudo muito bem feito. Eu gosto desse estilo de diagramação, esse estilo de fonte que foi, né, tipo, datilografado por ele próprio, enfim, Alfaguara, um selo da Compreendo as Letras. Então, essa é uma edição de 2013. Aí então, é isso, do Fabrício Carpinejar. A gente tem um que ele intitulou como Emplastro de Mário Quintana, e ele descreveu muito, então assim, no sumário, logo no início, você já encontra este prefácio que ele fez, que está em uma página e meia, muito bem colocado, e a gente tem 85 poemas do Mário. E um apêndice muito gordo, no sentido de ter a cronologia de todas as obras dele, tem uma biografia boa que eu digo assim, não é aquela coisa Wikipédia que me dá assim uma agonia. E são 85, então assim, nos apêndices que começam na página 89 em diante, é essa parte mais graúda, né, gordinha, que eu disse, a cronologia inteira de toda a obra dele. Eu li outros livros dele infantis que ele escreveu também, mas isso faz muito tempo, e este, eu não vou mentir pra vocês, eu li hoje, nem sairia vídeo, mas eu tive duas faltas de 2 pacientes na sequência, e tinha carregado ele porque eu falei, poxa, eu não tenho... Eu acho que tem uma foto de capa aqui com o Ivo, não é do Drummond,
do Vinícius de Moraes, mas aí eu só li um trechinho, é que eu quero falar deste livro, do Mário Quintana, Velório Sem Defunto. Pois bem, e aí a diagramação, eu vou ler algumas coisas e vou tecer meus comentários. A diagramação é uma delícia, porque então aí começa Velório Sem Defunto, escrito em 1990, e aí já começando. Não tem uma sequência, mas ele aborda de tudo um pouco, assim, não tem uma sequência que um vai puxando o outro. Então você lê rápido, porque poema, né, gente? Então, assim, não tem um número certo de linhas, enfim. Só de linhas, um número exato, um modo preciso de escrever, são poemas livres. Mas que, como ele já está muito próximo do falecimento dele, muito próximo da morte dele, meio que foi o que o Carpinejar disse. O Carpinejar comparou esta obra, Velório Sem Defunto, com do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu achei muito feliz, porque eu comecei do início mesmo. Eu li primeiro essa introdução, depois eu li todos os poemas, na sequência mesmo, e depois eu voltei e reli de novo o que ele tinha escrito. E falei, nossa, que análise boa que ele fez do que é esta obra. Aí você vai falar, por que eu devo ler? Sabe quem gostou de A Máquina de Fazer Espanhóis? Eu não trouxe aqui ainda a resenha do Walter Ugumãe, o escritor português. Lá está escrito em prosa, mas ele tem uma prosa poética. Não foge, porque vai na mesma temática. Porque aqui a gente tem um homem muito vivido, que passou por um monte na vida, por um monte assim, nasceu lá em Alegrete, depois ele foi para a escola militar, depois bem passando assim por cima. Depois ele foi para a escola militar, depois ele trabalhou numa farmácia, não concluiu a escola, depois ele enveredou, por assim dizer, para a política também, passou um tempo no Rio de Janeiro, depois ele volta para Porto Alegre. Ah, e lá, bom, quem já tem um tempinho sabe, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, sou apaixonada por lá, e é que eu devia ter visto isso antes de começar a gravar, mas enfim, quando eu tive, como é que chama? Não sei se é Casa de Cultura agora, algum gaúcho que estiver me assistindo pode me corrigir, por favor. Perto do gasômetro, enfim, foi uma das minhas primeiras idas lá, e como já gostava de ler, isso foi dos idos do ano 2008, 2009, já faz um tempinho que eu estive lá. E tem uma parte dedicada a ele, eu achei muito bacana mesmo. Não conheço a cidade, né, o município de Alegrete não conheço, mas tem, aqui diz também, uma estátua de bronze lá. Não conheci, mas em Porto Alegre tem a feira clássica, tradicional, a feira do livro deles, dos gaúchos, e tem este lugar muito bacana que eu fiquei um tempão e é gratuito. Gente, não vou lembrar o nome agora, não vou lembrar. Vem a imagem, assim, meio cor-de-rosa, assim, sabe, rosado, muito lindo. Bom, enfim, sou uma apaixonada pelo Rio Grande do Sul, todo mundo sabe que se eu tivesse nascido aqui, se não fosse paulistana, eu queria ter nascido lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, enfim. Bom, pois bem, já com delongas, mas já sem. Aí a gente tem já um homem de idade avançada, ele sofreu um acidente também, enfim, tem muita coisa aqui. Ele nasceu em 1906 e, como eu disse, morreu em 1994. Pois bem, aí ele começa, você já dá o tom, porque é um tom que ele foi, não é de modo rítmico, mas ele vai levando a gente para o fim da vida em vida, que foi esta comparação que o Carpinejar quis fazer com Memórias Póstumas de Brás Cubas, só que se lá o defunto narra a história, aqui, antes de ter o defunto, né, o corpo dele, do Mário, ele mesmo já está narrando. Então ele fez um pouquinho inverso e eu estou praticamente plagiando a introdução, não é meu esse pensamento, no sentido de foi isso mesmo que aconteceu. Mas por ser a última obra dele, os últimos poemas escritos, não deixa de ser uma reflexão. Então não se engane pelo 4 linhas, 5 linhas, uns um pouco maiores, porque a profundidade é muita, né? Eu separei alguns que eu mais gostei, outros eu gostei também, mas não vou colocar, porque eu acho que tem coisa aqui que é essa geração que eu sempre critico, o mimimi também não gostaria de algumas passagens escritas, mas ainda bem que, ou infelizmente, não estão lendo Mário Quintana, porque enriquece muito, gente. É muito gostoso quando alguém escreve em tão pouco e te dá tanto o que pensar. Eu gosto muito. Enfim, ele abre, eu achei interessante, porque, assim, você ri, tá? Apesar do título, e talvez, de certo modo, aí, assim, na minha opinião, ele quis que a gente risse, né? A gente, os amigos, os familiares, quem ficou, que, de certo modo,
ri-se no velório, sabe aquela coisa? Depois que eu for, não quero ninguém chorando, quero que vocês riem, celebrem, lembrem de mim em vida, né? Feliz com a vida. Me passou muito esta impressão e talvez por isso ele tenha escrito, não sei, são só confabulações. Mas ele nomeia e começa com um simples lugar comum. Todos esses roubos, todos esses assassinatos vêm apenas da fome, que conturba este nosso terrível mundo atual. Ele está escrevendo em 1990, eu tinha 10 anos. Ah, como seria bom se rebentasse uma nova guerra internacional! Exclamação. Mal sabia ele, anos depois, né? Hoje em 2024, que a gente está vivendo. Que faça uma vida nova e um novo mundo para os que ficássemos sobrando do lado de cá. Então, aí ele tangencia muito com essa questão lado de cá, lado de lá, lado os vivos, os não vivos, enfim, ele já abre com essa e já me tirou boa gargalhada, porque em 91 já teve, acho que, bom, ele falece em 94, então ele chegou a assistir Guerra do Golfo, né, 91, enfim, estava acontecendo essas coisas, mas deste modo que o mundo está hoje, não. Enfim, e aí você vai falar, tá, ele fala do quê? De tudo que vocês imaginarem. Então, por exemplo, aqui, daí você vira a página, tem aqui expedições científicas. Aí do nada solto, ou apenas instrumentos de honestas e laboriosas expedições científicas que descem ao mundo dos homens, os senhores da terra, para estudar a interessantíssima vida dos insetos. Essência. E aí nessa, já te dá, sim, muita coisa que pensar. E aí, assim, não é um soco no estômago, é um apanhadão geral do que ele estava pensando. Tem um aqui que eu não vou agora lembrar qual, em um momento em que ele fala da mesa, né, dele de madeira, em que ele está colocando esses pensamentos. Eu não diria sendo catártico ou expurgando, ou não, eu diria só assim, alguém que se deixou levar pelos pensamentos e colocou no papel. E aí, felizmente, juntou tudo e aí virou esta obra. Tudo isso. Então ela tem um peso pelo momento de vida dele, tem um peso por nós brasileiros podermos hoje estar lendo, enfim, eu vejo desse modo. Aí eu separei alguns para vocês entenderem. Chama Inquietude, onde há-se a explicação do velório sem defunto. Mas eu não vou ler este, embora eu tenha gostado muito, porque eu quero que daí você leia, porque aqui não tem o que dar spoiler, que não, são simplesmente minhas impressões sobre um autor legal, bacana, que deve ser mais falado também. É isso. Então tá aqui a proposta do canal de trazer livros que não são tão falados aqui no meio, ou que não são lançamentos, vamos colocar assim. Bom, aí tem vários, que daí ele fala, né, de certo modo aqui assim, da infância, do rock também eu gostei, tem muito mais nas entrelinhas, então assim, leia com o coração aberto, porque senão, eu, por exemplo, adoro rock, discordaria dele aqui, em parte sim, mas se eu olhar o pensamento dele, daquela época, faz muito sentido o que está escrito, muitas coisas. Tem um aqui, talvez o que eu mais tenha gostado, enfim, chama Arte de Viver. Gente, 4 linhas. A arte de viver. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. 3 pontinhos. Simplesmente, disse eu, interrogação. Mas como é difícil! Exclamação. Só aqui já dá para você pegar um Albert Camus, eu trouxe uma resenha muito lá atrás, acho que como que é o nome do livro que eu fiz a resenha? Uma Morte Feliz. Só aqui já dá, tudo que ele demorou tantas páginas para escrever, ele resumiu nisso, porque é isso, né? A arte de viver, é só a arte de conviver. Isso lá é fácil? Aonde? Em que planeta? Porque a arte de conviver é a arte mais difícil. A arte da gente conviver entre amigos, entre casal, entre familiares, entre países, né? Tá aí as relações internacionais para comprovar. Então, quando ele mesmo se interroga, né? Se indaga, simplesmente, disse eu, mas como é difícil. E aí desse como é difícil a gente poderia aqui ficar falando horas e horas e horas da mesma coisa. E aí vai avançando. Muita coisa também chama atenção pela sua atualidade, né? Assim, o espectador olhar a televisão sem prestar atenção, ver apenas figuras a moverem-se na tela, e só assim talvez terei alguma compreensão da nossa vida e do sentido dela. Então, embora o espectador televisão, pode ser hoje o smartphone, ou as coisas que você está vendo, por onde está me vendo, enfim, a gente é espectador
E aqui, assim, qual é o sentido da vida? No fundo, não seria esta uma indagação subjazendo por trás dessa coisa da gente assistir, ver passando, e ainda assim qual é o sentido? E assim, é, vai, desde o mais, sei lá, do menorzinho, acho que é esse, amanhecer, o sol derrama na calçada a sua bela matinal urinada. Então você dá uma gargalhada de uma coisa simples, bonita e poética, né? Porque assim, ele tá falando assim do sol na calçada, os raios de sol, essa matinal urinada, é muito poético, é muito bonito. Eu gosto muito dessas coisas. Enfim, vai andando, não vou ficar lendo tudo. E ainda tem, assim, sabe, uns autores que ele cita aqui, por exemplo, o amor eterno. Tem também, então ele também abrange temática amor, tem como não. Dante se enganou, Paolo e Francesca continuariam bem juntinhos no inferno, com pecado e tudo, juntinhos e felizes. Mas quem sabe se não seria este mesmo o castigo divino, um amor que jamais pudesse terminar. Ele termina com reticência, vários aqui. Então é aquela coisa, né, Dante, que veja que ele está falando, ele está falando dos círculos do inferno, da Divina Comédia. E aí, assim, né, continuariam bem juntinhos no inferno. Tá, você quer estar no inferno, assim, juntinhos e felizes. Com essa exclamação, ela já pontua, juntinhos e felizes, sim, mas se um amor não termina, ele é feliz, daí daqui daria outra hora e tanto conversando só de se o que é o amor, o que é a felicidade no amor, ou há se o feliz para sempre ou não há, assim, enfim, são essas temáticas que também tangenciam a finitude do amor, a finitude da vida, a finitude de tudo. Enfim, não vou separar. Os Três Reis Magos eu ri muito, tá aqui, não vou ler, vou deixar para vocês procurarem também. E aqui eu achei bem bonito isso aqui, hipóteses. Quando escrevo as minhas coisas é tudo no passado, parece até que já tenha morrido. E daí? Ou talvez seja a poesia, onde tudo não morre. Aí ele divide assim, né? Eu li isso aqui, divide assim, aí aqui continua. Deus tirou o mundo do nada, não havia nada mesmo, nem Deus. Então, olha quanta coisa dá para ser conversada. Enfim, vejo isso aqui com muito bons olhos, no sentido que é coisa de gênio, né? Coisa de poeta, coisa de artista mesmo. Enfim, aqui vai, vou falar só mais dois, assim, veja, eu separei porque tem uma coisa. O eterno sacrifício. Como dar vida a uma verdadeira obra de arte, a não ser com a própria vida? Então tem sim essa questão morte, vida muito presente, mas não de modo pesado. Então sim, é um velório sem defunto porque ele ainda de fato está vivo, mas também não tem aquela lamúria de quando a pessoa já morre e as pessoas estão lá conversando. Então essas sacadas engraçadas sem querer ser, nossa, me ganharam demais. Assim, deveria ter lido este livro antes. Bom, isso tudo tem sua hora. Aí eu separei aqui e aí vai nessa pegada, muitas coisas, muitas. O nome As Coisas também gosto quando ele fala. Enfim, vou deixar aqui para você ler, mas que o gato não sabe que chama gato, o Deus não sabe que chama Deus, os nominhos. Então tem essa questão de também o que o homem faz, né? Enfim. É, estranheza, se parece aqui, os vivos e os mortos, mas a temática morte tá aí, né? Os vivos e os mortos. Sempre tivemos uma coisa em comum, dois pontos, não acreditamos muito uns nos outros. Aí a gente também tem, né, dá para se pensar por esse lado, de a gente não sabe o que se passa do lado de lá realmente não sabe o que se passa por aqui, e ele foi meio que se indagando nesta forma poética. É isso que eu falo. E aí eu já deixo aqui, esse aqui eu tenho que ler. Esse aqui eu tenho que ler vai ser o último. Porque eu sou psicóloga, quem tá aqui não sabe, eu sou psicóloga e eu sou psicanalista. Então, na hora que eu li, eu ri. Não teve como não rir, mas não de modo jocoso. Eu ri porque eu entendi o que ele quis dizer, mas eu também entendo do lado da psicanálise. E aqui, a você, que eu sei que aqui no canal tem muitos inscritos que são estudantes de psicologia, vão atrás deste livro. E se você que já é psicólogo e gosta da temática, essa temática mais fim da vida, mais cuidados paliativos, mais morte, não deixe de ler este livro. Tem muita coisa aqui a ser pensada, dá margem a... Cada poema aqui, cada poema, poesia, enfim, dele, tem como a gente... Poderia ser a citação de vários livros de psicologia em geral, não só da psicanálise no caso. Mas enfim, aí aqui, do nada, assim, meu modo de falar, ele mandou uma.
os psicanalistas, como o caso deles me preocupa. Eu falei, opa, tá falando comigo. Eles próprios, nós, gente, os psicanalistas, sofrem de um dos mais terríveis complexos do mundo, que é o complexo dos complexos. Ah, se a gente pudesse ter uma simples e amistosa conversa com eles, sem que descubram coisa por trás, e se por acaso tombar um ovo choco no chão, porque hei de ser um maníaco homicida, um fabricante de anjinhos, por que não vão eles inquirir sobre isso o próprio acaso, que não sabe de nada? Gente, isso aqui é tão profundo, tá aqui na página 77. Continua, mas vou para aqui. Continua porque assim, a gente como psicanalista tem-se o determinismo. Então quando ele escreve o acaso com letra maiúscula, dá aquele ar, duas coisas aqui. Primeiro, Mário, onde quer que você esteja, a gente não fica analisando tudo o tempo todo, porque esse é um chavão muito claro. Eu ia entrar na faculdade só em 99, né? Ele escreveu em 90. Mas lá em 99 ainda, e nos dias de hoje também, tem ainda essa questão, nosso psicólogo vai saber tudo que se passa pela minha cabeça, vou contar isso, vai achar isso. Não, a gente não acha nada, porque analisar custa tempo, demanda muitas coisas. Mas no popular, aí nesse caso ele se enquadra, tem-se essa questão de vou falar, vou conversar, nossa, eles querem saber tudo, o porquê do porquê dos porquês. Aqui nesse caso eu tenho que concordar. A gente quer mesmo saber umas coisas. Teve, você que só uma palhinha, eu me encontrei com umas amigas há um tempo atrás e a nossa conversa no bar tava, nossa, mas as pessoas não psicólogos não conversam assim. Mas não que a gente está se questionando ou se analisando, é porque é tão já natural, né, da gente conversar, nossa, e como que você está sentindo em relação a isso? E a gente vai fazendo algumas conjecturas na nossa cabeça. Fato, é aquela coisa, o que você cursou não sai de você, né? Você pode não estar trabalhando, atuando, como de fato, que nem agora não estou, mas a gente está pensando. Então, até no meu momento de lazer, lendo o livro despretensiosamente, pá, me deparo com uma dessa, traz essa questão tanto de como os leigos nos veem, viam, enfim, conjugue o verbo no tempo que você quiser, que tem essa pecha muito forte, e é essa questão que ele, aspas, brinca aqui, claramente ele leu Freud, senão ele não saberia nem colocar tão belamente isso, mas na questão de se a gente crê, né, se Freud, né, postula que, né, a psicanálise, enfim, o pilar dela é o determinismo psíquico, e aqui ele questiona o acaso, e por que a gente então não se, como ele deixou, né, 3 pontinhos, tipo, vamos lá ver, analisar o acaso que não sabe de nada, porque não é porque eu derrubei, já que sim, pra gente todos os atos falhos têm um porquê de ser, né, que são as parapraxias, toda troca de nome, seria isso, por exemplo. Tem-se tudo um porquê, tem-se uma questão que subjaz inconscientemente, é isso. E aí quando ele coloca, vamos se ocupar disso, meio que deixe-me em paz dos escritos, tudo, porque essas questões todas são passíveis de serem analisadas. Não, ele não errou, não foi uma patada na gente, lógico que não, mas eu, né, me senti na obrigação, quando eu li, de trazer isso e falar para os colegas todos, gente, vamos ler, porque, né, enfim, se ele escreveu em 90, esse livro já existia, talvez não nessa edição, não deste modo, mas assim, ninguém na faculdade falou. Então eu estou falando para aqueles que eu sei que estão aqui, leiam, procuram e assim, se debrucem sobre a obra e vão fazendo ligações com outras obras que vocês já leram, com outros livros, porque isso enriquece muito o psicanalista, mas mesmo que você não seja psicólogo, não seja nada, enriquece muito a gente enquanto pessoa. São questionamentos trazidos à luz de alguém que sabe que está para ir embora deste mundo e está deixando seus últimos pensamentos, por assim dizer, escrito, né? E por isso que eu comecei falando, que me lembrou muito o Walter Ugumãe, embora seja uma ficção, e aqui não, né? É dele, né? De poemas, poesia, mas é a memória da pessoa, o que você está pensando. Então eu acho que, sempre achei, que é a forma mais crua, nítida, né, da gente saber o pensamento de alguém quando é escrito deste modo. Enfim, para encerrar, foi o último que eu dobrei, que eu falei, não vou, senão vai ficar muito longo, vou ler tudo, aí ninguém vai se interessar em ir atrás. Tem um que é chamado assim, o tamanho da gente, aí fica aí para você pensar, e aí eu não encerro só com a questão da psicanálise. Ó, o tamanho da gente.
O homem acha o cosmos infinitamente grande e o micróbio infinitamente pequeno, e ele, naturalmente, julga-se do tamanho natural. Mas para Deus é diferente. Cada ser para ele é um universo próprio, e a seus olhos o bacilo de Koch, a estrela Sírius e o prefeito de Três Vassouras são todos infinitamente do mesmo tamanho. 3 pontinhos. Então, tá aqui a minha indicação nessa véspera de feriado. Mário Quintana, Velório Sem Defunto. É a minha indicação. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou até agora, até aqui, e não é inscrito, se inscreva, vou ficar muito feliz. Quero ainda chegar aos 1000 inscritos. Esse canal eu faço com o maior prazer, dividir as leituras que eu faço por hobby, faço com o Conquele que tá lá deitadinho. Enfim, agora a gente tem mais um autor brasileiro, clássico da nossa literatura, aqui no canal também. Então, se você gostou, deixa um joinha, compartilha com seus amigos, enfim, essa coisa clássica toda que eu acho chato ficar pedindo, mas eu já ouvi gente falando, se não pede, eu acho que não precisa. Não, precisa. Cada comentário eu leio e fico muito feliz, cada like ajuda muito, e se não gostou, pode deixar, não tem crise com isso. Tá bem, gente? Então, a gente se vê ainda agora nesse feriado de Páscoa, que eu trarei outras resenhas. Até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.